Quero que você agora fale um pouquinho para a gente por que você resolveu, né, minha amiga, encarar esse desafio de se lançar candidata, né, a prefeita da cidade de Itabirito pela Unidade Popular. Nossa, não, primeiro eu fiquei completamente abalada aqui com as suas palavras, muito obrigada mesmo. É sempre motivador, né, essa troca entre nós mulheres, assim, sempre leva a gente cada vez mais para cima. Sobre a candidatura, eu vou falar para você que ela nunca foi pensada assim, não. Quando eu entrei na Unidade Popular, o que eu mais gostava é porque não era um partido só de eleição. Era um partido ali que estava acontecendo, já movimentando, e que não tinha ainda essa coisa de voto, essas táticas que precisam ser pensadas, né? Eu adorava era sair para fazer a panfletagem do jornal 8 horas da manhã lá na feira. Isso para mim era ótimo. E aí, assim que o partido foi legalizado em dezembro de 2019, que foi nos acréscimos do segundo tempo nessa luta de legalizar o partido, que é uma luta linda, né? Que os militantes foram para a rua e recolheram 1 milhão de assinaturas para poder botar à frente um partido que elas acreditavam, né? Que elas acreditam, porque é um partido que representa, né? E representar é dar a voz, né? Então você vê que a Unidade Popular é um partido que traz muito a voz. E aí, nesse processo da gente entender a voz, a gente fez uma análise na nossa cidade, né? E o nosso partido é construído por maioria mulheres, né? E mulheres, muitas delas, que já têm uma história de luta, ou em movimentos sociais, ou na vida mesmo, né? Como mães, como chefes de família, né? Então, era a cara do partido lançar mulheres, né? Até então visto só no campo de vereança. E surgiu uma demanda maior da gente se colocar um pouco mais à frente nessa representatividade, né? E foi importantíssimo porque agora a gente vê que são 3 homens e uma mulher, né? Então, se a gente também não tivesse lançado, seria esse cenário que eu, como também votante, não me sentiria representada na hora de votar, na hora de dar o meu voto. Então veio nesse processo dessa construção do pensamento, né? Nós temos de valorizar a mulher nesse espaço de construção, de revolução, de luta, de reescrever sempre a sua história, né? Tem uma história ali que eles dizem, mas nessa história as mulheres estão sempre reescrevendo cada vez mais, quanto mais o tempo passa, a história delas, né? A forma como a gente quer que escrevam a minha história, né? Nós estamos escrevendo a nossa história agora. E aí acabou que sinalizou meu nome e lançamos uma pré-candidatura para a gente analisar o cenário, ver como é que seria aquilo tudo. E acabou que a gente teve um retorno muito positivo, muito apoio, muita motivação. É muito esse sentimento de renovação política na nossa cidade que a gente vem trazendo, né, por ser um partido novo, por ser um partido que não é bancado por empresários ou banqueiros ou qualquer outra potência financeira. A nossa construção é totalmente coletiva, é a gente que faz a panfletagem, é nós que vamos nas ruas, apresentamos o partido, apresentamos a nossa situação. Então, é esse cenário todo que me motivou e me motiva ainda de estar no espaço, né, que eu estou me colocando, que é um grande desafio, assim. Muito bacana isso que você fala, e eu fiquei aqui pensando que a Unidade Popular, para mim, também representa muito o que é essa luta e o entendimento também de que quando a gente coloca que a questão das mulheres, a questão dos negros, né, e aí quando a gente coloca que você, né, uma candidatura de uma mulher negra, é algo que atravessa toda a sociedade, porque o racismo, o patriarcado são questões estruturais, né? Por muito tempo as pessoas quiseram reduzir isso como se isso fosse pauta identitária, até mesmo os liberais se apropriam muito dessas pautas, né? E a gente vem numa perspectiva de entender que isso compõe a classe, né? Que essas são bandeiras de toda a sociedade, né? Quando a gente fala dessa luta, dessa importância de mulheres ocupar esses espaços, é porque a
gente entende que essas são questões que são estruturais na nossa sociedade. Quando a gente tem uma proposta que é revolucionária, como é o caso da Unidade Popular, é justamente para poder romper com essas estruturas opressoras, né, que tanto nos oprime aí há tanto tempo, né, na nossa formação social. Eu quero agora, amiga, que você fale, assim, escolha, na verdade, uma pauta, uma proposta que você gostaria de destacar que a Unidade Popular tem para Itabirito. Massa. Pegando o gancho, né, do dia 15 de outubro, foi o dia do professor, que a nossa luta é muito voltada para a educação, né? A gente entende que a valorização da educação é né, dos grandes pilares para uma estrutura de uma sociedade saudável, né? Principalmente para a população itabiritense, assim. E eu acho que é essencial a gente falar que a máquina pública, ela precisa oferecer as condições necessárias para aquele profissional estar exercendo ali aquilo que ele escolheu para a vida, né? E uma grande falha que a gente ainda vê que acontece, que ela precisa ser ressaltada, que ela precisa ser pautada sempre, que é essa realização dos concursos públicos para educação, para que todos os professores, técnicos e os auxiliares educacionais sejam concursados, né, com a valorização, né, com a implementação do plano de carreira ao longo de um governo de 4 anos, né. É claro que a gente não fala sobre isso de uma forma imediata, né. Tudo que a gente propõe tem que ser inserido de acordo com as condições reais daquele momento, né. Mas é sempre com um pensamento fixo que aquilo ali precisa acontecer, é necessário, mesmo que a gente comece a fazer um processo para que o outro governo faça, é preciso fazer essa realização e esse território de trabalho saudável para os nossos funcionários da educação, né? E a gente precisa também pensar sobre esse mapeamento da nossa educação aqui na cidade para que a gente consiga erradicar esse analfabetismo na nossa cidade o mais rápido possível. Nós temos uma arrecadação enorme no município, então nós temos condições de trabalhar firmemente para que não tenha mais analfabetismo em Itabirito. E também para que a gente consiga combater junto da nossa população, essa evasão escolar na juventude que acontece, que foi algo que me passou à beira ali, né? Com 17 anos no meu ensino médio, eu já estava inserida no mercado de trabalho, e era uma luta. Você trabalha de manhã, você estuda de manhã, trabalha de tarde, chega em casa à noite, você está exausto, então no outro dia de manhã você está na aula, aquele pouco tempo que você tem para fazer os seus trabalhos. Tinha colegas meus que faziam um curso técnico à noite no Cefet ainda, então era uma jornada tripla, e essa evasão escolar vem muito dessa necessidade familiar que aquele ciclo que aquele jovem vive, né? Quanto ele vai ficando mais velho, ele já vira uma mão de obra ali para dentro daquela casa, né? Ele vira uma ajuda financeira, né? E é sempre as famílias mais necessitadas que passam por essa situação. E muitas vezes essa evasão escolar acontece por isso, né? E a gente entende que essa evasão escolar, ela tem classe social, ela tem cor, né? É a juventude negra da nossa cidade, né? E nós não podemos afastar essa juventude da educação, né? A gente precisa potencializar esses espaços cada vez mais e tornar cada vez mais fácil o acesso à educação para esses jovens, né? E também criar ali um ambiente saudável para o seu primeiro emprego também, né? E como que a gente faz isso? É você entender que aqui em Itabirito, a principal porta para o primeiro emprego para o jovem é o nosso comércio, né? Muitos dos nossos jovens são inseridos através de lá, desse comércio aí da nossa cidade. Então
Então, como que a gente valoriza esse espaço do comércio, né? Como que a gente conversa, junta um diálogo ali com esses comerciantes, para que a gente faça esse programa do primeiro emprego junto do comércio, que a gente também entenda que os microempreendedores têm uma relação direta com tudo na nossa cidade. Então, o nosso município não pode fechar os olhos para todas essas situações, né? E tudo isso que eu falo, como a gente pode perceber, é tudo integral, é uma integralidade que existe entre as nossas secretarias municipais e que precisa existir internamente para que os serviços funcionem de uma forma mais potente para a nossa população. Porque a gente não tem como fechar também os olhos para a grande potência que virou Itabirito. Itabirito é uma cidade grande, com uma arrecadação muito grande, e as coisas se movimentam. Então, a máquina pública, ela precisa se movimentar nessa mesma velocidade, porque senão é isso que acontece. A gente tem uma cidade ali, ó, que está demandando muito, e uma prefeitura que não consegue atender as demandas dessa população. E não atender as demandas da população é aumentar as taxas de desemprego entre os jovens, é essa evasão escolar que está existindo, é essa insatisfação popular com alguns serviços oferecidos pelo nosso município. Então, cada vez mais é acelerar a máquina, e acelerar a máquina ali junto é tornar também o cidadão pertencente a ela, para que ele entenda também como funciona aquilo tudo e quais são os caminhos que a gente consegue dar ali diante da situação que a gente está vivendo. Ai, muito bom, Sara. Muito bom essa explanação que você fez, você trazer a pauta da educação como central. Lembrei do que o Paulo Freire nos ensina, né? Ano que vem é o centenário de Paulo Freire, e ele nos diz que se a sociedade não se transforma sozinha através da educação, sem a educação, tampouco a sociedade muda, né? É um ensinamento que ele nos traz e ela tem um papel central de fato, né? Então é muito importante tudo isso que você traz, né, o conhecimento que você tem da cidade também, essa vivência, né, do que o Gramsci vai nos ensinar, né, o que ele vai chamar de intelectual orgânico, que é essa pessoa que é formada na base, né, que se movimenta na base da nossa sociedade. Eu estou muito feliz com a nossa conversa, muito emocionada, de todo o coração mesmo. Foi um aprendizado incrível. Tenho certeza que todas as pessoas que estão nos ouvindo também gostaram bastante, né, de te conhecer ainda mais. Vou aproveitar para dizer, né, que nós estamos nas redes sociais, a Unidade Popular de Itabirito. Temos o Instagram, que é o @Unidade Popular Itabirito, tudo junto. No Facebook, a página Unidade Popular pelo Socialismo Itabirito. E no YouTube, Unidade Popular Itabirito, nosso canal lá, né? Vocês também podem se inscrever. E aí fique à vontade para fazer suas considerações e muitíssimo obrigada por essa conversa tão rica de hoje. Oi, Jô, eu que agradeço esse espaço, essa conversa leve, né? Eu fico até meio sem jeito, né, com os elogios, os retornos, né, as observações. Muitas vezes a gente está aí, né, movimentando e fritando a cabeça também. E quantas vezes não passa pela minha cabeça a insuficiência, né? Mas essa insuficiência também vem desse questionamento acadêmico, branco, burguês, né? Se a gente realmente tem a capacidade para estar em tal espaço, né? Mas aí quando eu vejo esses retornos, quando eu vou para a rua para conversar com a população, né, e muitas das pessoas se assustam quando eu falo que eu sou a candidata a prefeita, né, por essa proximidade de diálogo, de pessoa mesmo, eu vejo que é esse o caminho mesmo que a gente tem que estar trilhando mesmo, né, buscar sempre essa representatividade política, né, e quebrar logo de uma vez essas paredes que existem, né, entre a população e entre esse espaço político, que não pode existir, não se deve existir. No mais, muito obrigada, mesmo de coração. Eu saio daqui também muito feliz com a nossa conversa. Também tem o meu Instagram,
nas redes sociais, né, que é Sara Borati UP. Aí segue lá quem quiser também mandar uma mensagem, saber um pouco mais das nossas ideias, conhecer também a Unidade Popular. Nós estamos aí abertos. Um abração e muito obrigada. Obrigada, meu bem.